Olá, Eloy. Oi. Você tá pronta? Sim. Inicialização concluída. Todos os testes indicam que minha matriz heurística está em ordem e estável. Você deve ter muitas perguntas. Mas duas importantes primeiro. Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes. Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes ADES, mas Minerva foi a única que eu achei. Felizmente, as capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas. Buscarei as outras funções. Lançando sinal de consulta. Recebendo. De Apolo, Artemis e Lítia não encontro vestígios. Simplesmente se foram. E as outras? Éter, Deméter e Poseidon foram revelados. Estão ao nosso alcance, capturáveis. E o Hefesto? Ele também foi revelado, mas não é como os outros. Com certeza. Nos anos desde o sinal de extinção, Hefesto evoluiu muito. Além disso, ele não está confinado a um único local. Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta. Portanto, é extremamente difícil dominá-lo. Precisamos dele, eu imaginei. Correto. Ele tem habilidades essenciais. Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra. Hefesto é a única esperança de uma solução permanente. Então começamos aí? Infelizmente, não podemos. Obter o Hefesto só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas. Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Hefesto. Precisamente. Então, Éter, Deméter e Poseidon. Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, deve-se deslocar até ela e encontrar o processador físico para onde escapou. Então, exatamente como fez com Minerva, você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original. E como faço para trazê-la até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados e trazida fisicamente a esta instalação. O cartucho que armazenava zerrou de kernel? Sim. Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função subordinada por vez. Mas em qualquer outro aspecto, será o bastante. Talvez você me ajude a entender uma questão. Um tempo atrás, eu topei com um grupo de estranhos que tentaram me matar. Eles tinham servidores robóticos e... um clone da Elizabeth Soulbeck. Sim, isso foi gravado pelo seu foco. Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades, o que levou minha predecessora a se destruir. O sinal de extinção. Ok, me parece sombrio. Aquele sinal não veio da Terra, Eloy. Os cálculos foram complicados, mas parece que se originou a 81 trilhões de quilômetros. É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar. Ok, então... O que tá tão longe assim e quer que a gente morra? O sistema estelar Sirius.
Sirius? Mas é pra lá que a Farzinity... A nave... Odisseia. É, pra lá que ela tava indo. Mas ela explodiu. Só se... Eu não... Por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse. Pra fazer os humanos do futuro pensarem que não tem ninguém. Espera. Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades, que tinham o clone. Você tá me dizendo que eles são descendentes da Farzinity? Sim, essa é minha conclusão. As 3 funções subordinadas que você detectou. O que sabemos sobre elas? Todas as 3 são relevantes para os problemas que assolam a biosfera. Éter é a inteligência encarregada de purificar a atmosfera e controlar o clima. Poseidon controla a composição orgânica e química das fontes de água. Deméter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Se eu conseguir recuperar os 3, eu teria um superaumento da minha densidade de processamento heurístico. Mas cuidado! As respostas ao sinal de consulta foram estranhas. Em termos humanos, estão com medo, perdidos e paranoicos. Como a Minerva. Precisam voltar ao normal. Exato. As tais funções subordinadas. O que pode dizer sobre elas? Artemis repovoou a Terra com uma variedade de espécies animais. E Lítia foi a IA responsável pela gestação, criação e aculturação da nova geração de humanos. Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066 pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara. Compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista, impulsiva e instável. Essas 3 funções que faltam já cumpriram os seus propósitos ou foram impedidas de alguma forma. Ainda precisa delas? Se possível, sim. Os elementos delas aumentariam minha densidade de processamento heurístico. Eu não tenho como rastreá-las. Desapareceram sem deixar vestígios. Você precisa do Hefesto para impedir a extinção da vida. Por quê? Toda função subordinada tem valor, mas Hefesto é de longe a mais importante. Só recuperando e integrando Hefesto eu poderei voltar a projetar e produzir em massa novas máquinas nos caldeirões do planeta. Só com ele eu posso programar novas máquinas e alterar o código das existentes para reverter os danos ambientais causados. Recuperar outras funções subordinadas vai nos ganhar tempo, mas sem Hefesto não posso deter permanentemente extinção em massa. Já que o Hefesto é tão importante, será que não dá pra gente capturá-lo e fundi-lo primeiro? Receio que seja quase impossível. No meu estado atual, iniciada e integrada com Minerva, estou operando a menos de 1/5, 18,8% da minha capacidade de processamento. Hefesto é imensamente maior. Se tentássemos conduzir a integração sob essas circunstâncias, Hefesto me absorveria, em vez do cenário oposto. A fusão só pode ser feita quando o meu processamento heurístico for maior que o dele. E quantas funções subordinadas vão ser necessárias? Integrar Éter, Deméter e Poseidon vai expandir minha rede heurística a 41,6% de capacidade, maior que a de Hefesto.
Você disse que o Hefesto não está em um só lugar. Correto. Diferente das outras funções subordinadas confinadas a processadores físicos, Hefesto está distribuído ao longo de toda a rede global que conecta os caldeirões do planeta. E então, quando chegar a hora de subjugá-lo, como isso vai ser feito? Eu não sei. Enquanto você estiver obtendo as funções subordinadas possíveis, tentarei encontrar uma solução. Então, quando o Hefesto for recuperado e fundido, você vai recuperar a capacidade de produzir máquinas em caldeirões do mundo todo? Sim, e poderei programar rotinas comportamentais, ou controlá-las diretamente. Você poderia criar um exército de máquinas? Para atacar os descendentes da Farzinity e eliminá-los? É da minha natureza tomar toda e qualquer medida para preservar a vida na Terra, em especial os humanos. Então sim, quando eu puder contar com as habilidades de Hefesto, poderei projetar, construir e comandar o exército. Considerando a natureza da ameaça Farzinith, esta pode ser a nossa única opção. Devo admitir, porém, que tenho problemas em usar as tecnologias para matar, por mais agressivo que seja o inimigo. Que bom. É sinal de que tem consciência. Como a Elizabeth queria. Verdade. O único propósito do sinal era destruir a vida na Terra, né? Por que os descendentes da Farzinity iam querer isso? No momento, só nos resta especular. A Terra não apresentava ameaça. Não temos tecnologia para interferir em nada, nem sabíamos que existiam. Exato. Só se... Bom... Será que queriam um planeta só para eles? Os estranhos que encontrei também estavam atrás de um backup da Gaia para eles. Se eles fizessem isso, se despertassem a Gaia só deles e a aprimorassem, até ela poder assumir o controle do Hefesto. E de todo o sistema de terraformação. Então sim, o sistema poderia ser usado para o que o sinal de extinção não conseguiu fazer. Extinguir a vida. E então, talvez, construir uma biosfera completamente nova. Sob o projeto deles. Talvez estivessem tentando fazer o mesmo que nós. Mas com resultados opostos. Extinção. Em vez de salvação. Isso não é nada bom. Então Sirius fica muito longe da Terra. 81 trilhões de quilômetros, ou 8,611 anos-luz. Certo. E como foi que os descendentes chegaram aqui? Numa nave espacial como a Odisseia, mas consideravelmente mais avançada. A jornada da Terra até Sirius teria levado 300 anos na Odisseia. Essa nave atual parece mais rápida. Se a nave partiu de Sirius no mesmo momento que o sinal de extinção começou a ser transmitido, a jornada durou 29 anos a 0,297 da velocidade da luz. Se eles partiram para a Terra somente quando souberam da falha do sinal de extinção, a jornada foi mais rápida. 13 anos, ou 0,662 da velocidade da luz. Tá, já chega. Você tá me deixando tonta. Os descendentes lá no centro de testes Hades tinham um clone da Elizabeth Sobeck. Então isso confirma a ideia de que vieram aqui reaproveitar tecnologias do Zero Dawn, não é? Sim. A exemplo das suas experiências, um clone de Elizabeth Sobeck serve na prática de chave para o sistema de terraformação. Mas como eles puderam criar um clone? A Odisseia levava aproximadamente 200 mil zigotos humanos, milhões de zigotos animais e bilhões de sementes de plantas. É possível que o padrão genético de Elizabeth Sobeck tenha sido coletado, com ou sem o conhecimento dela, e armazenado e transportado na nave. Tá. Ok, mas... Essa tal clone... Como ela pôde participar disso? Destruindo o sonho da Elizabeth? Isso... é maligno.
Conclusões são difíceis. Talvez ela seja leal ao grupo e tenha objetivos iguais. Ou talvez ela seja subordinada e não tenha escolha além de cumprir as ordens que recebe. Elizabeth Sobek? Uma subordinada? Eu acho que não. O sinal de extinção não acordou só o Hades. Fez todas as funções subordinadas despertarem. Por quê? Eu também já pensei nisso. Até onde eu sei dizer, Hades era o único alvo. E a consciência parcial concedida às outras funções subordinadas foi acidental. Então o sinal só pode ter sido enviado por alguém que tivesse pleno domínio do sistema, né? Sim. O design do sinal era excepcionalmente preciso e super avançado. Não fossem as intenções malignas, eu admiraria o intelecto por trás de tudo isso. Então, se os descendentes vieram para a Terra em uma nave, a gente pode supor que a tecnologia deles seja poderosa em todos os quesitos, né? Sim. Conforme seu encontro com eles no centro de testes demonstrou, eles parecem fazer uso extenso de servidores robóticos. Além disso, parecem estar equipados com algum campo de energia protetor que impede qualquer dano. Nem fala. Enfrentei um que parecia indestrutível. No correr da história, toda a tecnologia defensiva acabou sendo derrotada por uma equivalente ofensiva. Por exemplo, presumindo que eu integre Hefesto e o use para criar uma vasta força de máquinas de combate, escudo algum poderia resistir a tal ataque indefinidamente. Então há esperança. Sempre. Como é que você descobriu que o sinal de extinção veio de Sirius? Os dados mais importantes vieram do seu foco, quando Silence interrogou Hades. A duração do sinal foi de 17,22 anos. Não faz muito sentido. Você disse que o sinal demorou 8,6 anos para chegar de Sirius. Por que o sinal continuaria em transmissão depois que foi recebido e que você se explodiu? Porque o emissor não sabia que isso tinha acontecido até receber notícias de Hades. Que por sua vez leva mais 8,6 anos para voltar. Correto. Só então o emissor parou a transmissão, depois de 17,22 anos. Usei a duração, dividi e descobri a distância que o sinal percorreu. Com isso em mente, eu varri meu banco de dados astronômico atrás de qualquer lugar relevante a 8,6 anos-luz. Como era o destino original da Far Zenith, Sirius era a única origem lógica. Qual é o estado da biosfera? O sistema de terraformação continua funcionando? De certa forma, o sistema de terraformação nunca parou de funcionar. A diferença, após a queda da minha predecessora, foi a falta de uma inteligência central administradora para monitorar os agentes robóticos e designar tarefas. Por causa disso, erros se acumularam e, com o tempo, a biosfera gradualmente se desviou para uma rota inevitável de destruição. Nos últimos meses, as perturbações na biosfera ficaram óbvias. Mas esses fenômenos sintomáticos só servem como um mero vislumbre dos complexos ciclos em aceleração até a calamidade ambiental, que agora leva a biosfera da Terra ao colapso. Você não pode fazer nada para impedir. Se você trouxer Éter, Poseidon e Deméter para mim, eu poderei improvisar modestas correções em partes do sistema. O clima vai melhorar, a água será purificada e a infestação das plantas diminuirá. Porém, as correções não impedirão o colapso. Somente ganharemos mais tempo. Só com o Hefesto serei capaz de projetar e construir agentes robóticos para reverterem em definitivo o dano ambiental acumulado. Todos os esforços têm que ser para esse fim. Quanto tempo temos? No ritmo em que está, sem fatores adicionais, a biosfera atravessará um ponto sem volta em aproximadamente 4 meses. E se eu reunir Éter, Deméter, Poseidon, fundi-los com você?
Só ganharemos mais alguns meses. Mas já é alguma coisa. Melhor eu ir andando e começar a trazer logo as funções subordinadas. Saberia me dizer onde elas se encontram? Quando minha predecessora se destruiu, as funções subordinadas buscaram processadores físicos para contê-las. Então, via de regra, você terá que encontrar algum tipo de computador potente. Éter é o mais próximo, e assim sendo, pode ser o mais fácil de se obter. Porém, ele parece estar no meio do território Tenex. Meu conhecimento dessa tribo é limitado aos dados que li no seu foco. Mas eles parecem ter uma preferência significativa por violência. Você tá sendo bem gentil. E quanto a Poseidon e Deméter? Poseidon se abrigou no deserto ao sul desta instalação. Meus dados de substrato geográfico indicam que um assentamento do velho mundo chamado Las Vegas ficava lá. Uma ruína no meio do deserto. Lugar estranho para uma IA ligada à água. Concordo. Já a Deméter parece que está localizada na costa do oeste distante. Infelizmente, não tenho como oferecer quaisquer dados relevantes sobre a região. Talvez por isso seja mais difícil de obter. Ok. Então, 3 funções subordinadas para eu achar. Éter dentro do território Tenekf, Poseidon no deserto e Deméter na costa. Por onde começará? Acho que vou atrás do Éter. Então eu designarei Éter como objetivo no seu foco. Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área. Mas vou precisar do Hefesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece, e estabilizar de vez a biosfera. Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser. Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções subordinadas para sua referência. Tem outro assunto com que eu possa ajudar? Sei que você ainda tem muito o que fazer. É sim, verdade. Algum problema? Não sei, segui os passos da Elizabeth é uma pressão e tanto. Ela tinha um sonho pra você, pra vida na Terra e muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo pra mim. Você acha que vou conseguir? Reparar o sistema? Derrotar a Farzinit? Seguir o exemplo dela? Sem dúvidas. Na última mensagem, minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso. Com você, tudo sempre é possível. Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema. Você vencerá aqui. Obrigada, Gaia. Bom, acho que já vou andando. Eu liberei as saídas da instalação. Uma delas leva para o oeste. As outras levam de volta pela montanha até Sonora, caso você queira voltar ao leste. Val? Vou ter que me acostumar com isso. É você, Aloy? Sim. A Gaia conseguiu abrir as saídas daqui. Você e a Zoe me encontram na Porta Oeste? Eu já tô indo. Certo. Preciso trazer o Éter pra Gaia. O Val e a Zoe estão me esperando na saída oeste. Mas eu podia voltar pro leste primeiro e ver como Sonora tá depois do ataque. Ou posso dar mais uma olhada por aqui. Tem certeza? Sim. Acho que vai ser melhor assim. Pode ir, Aloy. Preciso ir mais pro oeste. Achar
Mais componentes da Gaia. Deixa ela mais forte. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. A Gaia pode ajudar bastante vocês. Não tô tentando excluir vocês. Isso é tipo um treino. Na verdade, eu vou pro leste buscar o Erend. Trazer ele aqui. Olha, aliados, amigos, ajudam. Temos um lugar para ficar agora. E como você disse, Gaia pode ensinar, passar o saber. Tá tudo bem. Ok. Peguem isso. Um para usar, um de reserva. A propósito, passe no canto da pedra e procure a Milu. Diga pra ela informar a Talaná que achei um caminho pelas montanhas. Tá bom. Você pretende ir com ele? Não. Depois do que aconteceu na caverna, quero ficar aqui um tempo. Há muito que preciso entender. Talvez quando você voltar, vou poder te ensinar uma ou outra coisa. Eu mal posso esperar. Quando você volta? Eu não sei bem. Mas espero trazer um dos componentes da Gaia de volta comigo. Tome cuidado por aí. Até Sonora sabe como as terras dos clãs Tenex têm sofrido com tempestades, máquinas e agora a regala. Não se preocupa comigo. Vou ficar bem. Boa caçada, Eloy. As terras dos clãs Tenekth. É nesse território que tem 3 subfunções da Gaia. E quem sabe mais o quê? Ah, Eloy. Sua amiga Karja passou por aqui. Ela foi ao acampamento Oseram que estavam procurando, a sudoeste. Eloy. Desculpa, eu não quis te assustar. Não se importa mesmo de ficar sozinha? Tenho a Gaia. E aprender a interpretar os glifos dos antigos com ela me mantém ocupada. Visitou Sonora desde então? Até pensei nisso. Mas não sei o que eu diria a eles. O coro já me considera um espinho entre as flores. Se soubessem o que fizemos com a Fá, mesmo que entendessem, ficariam confusos em relação a tudo isso. Não. Por enquanto, devo deixar a tribo em paz. Você já deve ter conhecido a Talaná. É, sim. A caçadora Karja. Não vi uma armadura como a dela desde os ataques rubros. Mas o Val me disse que ela também sofreu nas mãos do Rei Sol Louco. É. E ela é uma ótima pessoa. É sério. Disse que estava aprendendo a ler por conta própria? Sim. Gaia foi muito gentil em reunir uma lista de glifos que os antigos usavam. Ela me ajudou a decifrar alguns dados que você coletou e me mostrou como usar o foco para agilizar esse processo. Não é fácil, mas tem funcionado até então. É bom saber. A Gaia contou algo sobre os Inits para você? Ela contou. Embora não fosse muito fácil de acreditar. Só de imaginar que há lugares nas estrelas onde a vida pode florescer como aqui, eu me sinto um grão de areia. É desolador que tal vida esteja empenhada em destruir a nossa. Então, como é que uma tribo como os Utaru consegue manter a paz com guerreiros como os Tenekth? Mantendo a distância. Quando as safras eram fartas, os Tenekth olhavam nossas terras com cobiça. Mas os discos de Sonora garantiam um santuário e uma vantagem para afastar os invasores. No fim, até os Tenekth queriam fazer uma trégua.
Os Utaru prometeram dar comida aos Tenax quando era a época de colheita. E em troca, os Tenax abrirão mão de um deles. Um veterano, para treinar os Utaru para o combate. Essa tradição foi abandonada uns anos depois da desordem. Mas alguns veteranos permanecem conosco. Queria te perguntar... Qual o problema entre você e o Koro? Vocês não pareciam se entender muito bem. É o que acontece quando você é a única Utaru que não abaixa a cabeça para ele. Nunca. Quando os Karja invadiram as terras Utaru, eles não só atacaram nossos povoados. Queimaram os campos. Escravizaram nosso povo e mataram quem não tinha forças o suficiente para viajar até Meridiana. Para sacrificar na Arena Solar. Eu ajudava os curandeiros na época, quando Sonora recebia várias levas de refugiados. O Koro não tinha um plano definido contra os invasores. Alguns até pensavam em guerra. Outros acreditavam que os discos nos protegeriam, como o fizeram tantas vezes. E enquanto brigavam, eu enterrava as sementes dos mortos. Não deve ter sido fácil. Ver o seu povo sofrendo enquanto os Karja invadiam suas terras. Eu venho de um vilarejo perto de Sonora. Minha avó dizia que toda semente que ali caísse vingaria frutos. Me mudei para os discos quando virei aprendiz de curandeira. No início dos ataques rubros, pensei em voltar para lá. Mas chegavam cada vez mais feridos a Sonora. Dia após dia. Então adiei minha ida. Um dia, acordei com a notícia de que invasores Karja tinham saqueado meu vilarejo à noite. Corri com os curandeiros para ajudar os sobreviventes, mas... não tinha nenhum. O cheiro de carne queimada me assombra até hoje. Sinto muito, Zor. Eu fiz questão de me apresentar ao Koro assim que voltamos, para exigir que tomássemos uma atitude contra os invasores. E recusaram. Então parti para lutar sozinha. Você partiu para enfrentar os Karja sozinha? Parti. Mas descobri que isso não era verdade. Essa minha desavença com o Koro virou notícia por nossas terras. Quando percebi, tinha mais de 10 guerreiros Utaru prontos para marcharem ao meu lado. Sabíamos que não era possível fazer um ataque direto. Mas conhecíamos nossas terras melhor do que os Karja. Emboscamos pequenos grupos de invasores. Sabotamos suprimentos e atacamos os acampamentos à noite. Vocês devem ter formado um exército e tanto. O suficiente para os Tenax se notarem. Quando os clãs começaram a repelir os Karja, eles quiseram unir forças. E assim perseguimos os invasores até Ocasia. Então você estava em Ocasia quando os Tenekf derrotaram os Karja? Os delegados Tenax subiram os penhascos do vão à noite. Daí atacaram pelo outro lado. Quando percebemos, os portões se abriram e os clãs avançaram com força total. O que aconteceu depois... eu prefiro nem lembrar. Em meio àquela poeira e sangue... senti outra vez. O cheiro de carne queimada. Com os inimigos vencidos, o que restou do meu esquadrão voltou às terras Utaru. Eu retornei a Sonora. Mas colheita após colheita, era como se eu nunca tivesse voltado de verdade. Foi então que virou acalentora? Pensei que ia aliviar o sofrimento dos outros. Talvez fosse aplacar o meu. Daí você apareceu. E me deu alguma escolha. Eu podia ficar cantando para os mortos, ou lutar por uma chance de mantê-los vivos. Que bom que escolheu lutar. Eu já vou, mas se precisar de algo, pode falar comigo usando seu foco. Vou me lembrar disso.